Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo da SCB aqui no canal do YouTube, um vídeo em que nós estamos estudando este livro aqui, ó, em 6 dias. E cada vídeo é um capítulo desse livro que nós estamos estudando aqui, a vida e o testemunho de mais de 50 cientistas. E eles dizem o porquê eles decidiram, cadê aqui? Eles decidiram aceitar a criação. Veja que é muito interessante, a gente tem cientistas de diversas áreas, né? A gente tem aí pessoas da área da biologia, botânica, bioquímica. Hoje a gente vai falar sobre o professor John Cimbala, ele é da área da engenharia mecânica. Tem gente da área da química, tem gente da área da física, da matemática, enfim. E aqui eles colocam alguns argumentos que fizeram com que eles, então, crescem, que fossem criados, tá? Você vai ver também que, por vezes, esses argumentos eles podem parecer um pouco repetitivos, mas é porque, de fato, esses argumentos eles são muito importantes em diversas áreas, então por isso que parece que às vezes fica meio repetitivo, mas a gente vê que nessa concordância entre os cientistas, né, isso favorece, isso mostra a validade desses argumentos, já que vários cientistas usam os mesmos argumentos, não é mesmo? Vamos agora para a abertura, não sai daí que a gente já vai falar sobre o tema de hoje. Bom, vamos falar então sobre o Dr. John Cimbala. A gente vai explorar a fronteira entre a física avançada e as origens do nosso universo. Então, para a gente guiar essa conversa, a gente vai se basear, como eu falei no início, nas reflexões do Dr. John Cimbala, que é um conceituado professor de engenharia mecânica na Universidade da Pensilvânia, e ele fez inclusive o doutorado dele na Caltech. E o Dr. Cimbala, ele tem uma trajetória bastante interessante. Ele foi criado num lar cristão, ele se tornou ateu durante os anos em que ele estava na faculdade e ele abraçou a teoria da evolução, mas ele acabou por voltar à fé através da própria ciência que antes ele usava para dizer que Deus não existia. Então ele argumenta que as leis mais fundamentais da física, especificamente a segunda lei da termodinâmica, não só permitem a crença num criador, como fazem com que essa seja a conclusão mais lógica diante desses dados. Então, para a gente entender o argumento do Dr. Cimbala, a gente precisa compreender a segunda lei da termodinâmica. De forma simples, essa lei afirma que a entropia ou desordem de um sistema isolado tende sempre a aumentar com o tempo. Isso significa que a energia útil e disponível para realizar um trabalho está constantemente sendo convertida em energia indisponível, como o calor residual, por exemplo. Então, o Dr. Cimbala, ele usa o exemplo de uma chávena de café quente, que é deixada numa sala, né? Com o tempo, o café, ele arrefece, né? Ele vai esfriando até atingir a mesma temperatura do ambiente, né? Isso a gente chama, na física do ensino médio, de equilíbrio térmico. Então, essa energia térmica, ela vai se espalhar e ela vai se tornar indisponível para realizar qualquer tarefa, porque ela se perde. A gente nunca vê o processo inverso acontecer espontaneamente, ou seja, o café ele nunca vai aquecer sozinho, retirando o calor do ar ao redor. E o universo como um todo está passando pelo mesmo processo. Então, imagina o seguinte, o Dr. Cimbala traz a seguinte analogia, né? O seguinte exemplo. Imagina o seguinte, imagina o universo como um gigantesco relógio de corda. A segunda lei diz que esse relógio está descarregando e a energia está passando de um estado organizado para um estado de desordem. Se o universo continuar neste caminho,
ele vai chegar eventualmente ao que os físicos chamam de morte térmica, ou seja, é um estado de equilíbrio total, onde nenhuma energia vai estar disponível para sustentar a vida ou os processos físicos. E aqui tem um ponto bastante importante no argumento do Dr. Simbala, que é o seguinte: se o universo está descarregando, ele não pode ser infinitamente antigo. Se o universo existisse desde sempre, ele já teria atingido a morte térmica há muito tempo. O fato de ainda nós termos estrelas que brilham e energia disponível para a vida prova que o relógio teve um início e que ele foi carregado num momento específico do passado. Então, se o universo ele teve um início e se ele foi carregado com energia altamente organizada, quem ou o que fez isso? E o Dr. Simbala argumenta que, pelas leis da própria física, algo dentro desse sistema não poderia ter gerado essa energia inicial do nada. A energia teve de ser colocada num estado de disponibilidade por algo ou alguém que seja sujeito à segunda lei da termodinâmica. E para o Dr. Simbala, isso para ele, tá, gente? É uma prova científica da existência de um criador que opera fora das leis físicas que governam essa realidade no qual a gente vive. Só alguém fora desse sistema poderia dar corda para esse relógio universal sem violar a lógica da conservação de energia e da entropia. Agora, o seguinte, um outro tema que o Dr. Simbala também aborda é a tensão entre a lei física e as teorias macroevolutivas. Então, enquanto a evolução sugere um aumento constante de complexidade, ordem e organização ao longo do tempo, de milhares e de milhões de anos, a segunda lei da termodinâmica mostra que a tendência natural de tudo no universo é exatamente o oposto. É a degradação e o aumento dessa desordem. Ele argumenta que as tentativas de explicar a origem da vida e o universo através de processos que são puramente naturais e aleatórios falham porque eles ignoram essa dimensão fundamental da física. Para ele, a ciência não é inimiga da Bíblia. Muito pelo contrário, quando a gente analisa com rigor, a ciência aponta justamente para a necessidade de uma causa inteligente e externa. É interessante porque a jornada do Dr. Simbala, de ateu a um cientista crente, mostra que a observação dessas leis da termodinâmica, especialmente da segunda lei que ele menciona aqui, né, é capaz de mudar a visão de mundo de alguém. O universo ele não é um sistema eterno e sem propósito, mas é uma criação que teve um ponto de partida definido, planejado. Se a física diz pra gente que o relógio tá parando, a pergunta mais importante que a gente pode fazer é: quem é que colocou esse relógio para funcionar? Então, eu espero que depois de ver esse vídeo rápido, essa mensagem rápida, você faça essa reflexão sobre as leis da termodinâmica e que isso tenha expandido a sua visão sobre as nossas origens. Não se esquece de deixar um comentário aqui no vídeo, de se inscrever no canal, de dar o joinha e, gente, apoie a SCB compartilhando este conteúdo para que o YouTube ele entenda que isso é relevante, para que o YouTube indique isso para mais pessoas e que elas conheçam essa mensagem tão importante que é a mensagem da criação. A gente se vê no próximo vídeo, no 21º capítulo. Olha só, estamos chegando quase na metade dessa nossa série. Até a próxima!